Pessoal, boa noite. Mais uma aula de biossegurança. Hoje nós estamos iniciando o segundo bimestre, tá? Nós vamos ter uma aula hoje sobre gerenciamento de resíduos químicos. Como vocês devem estar lembrados, nós tivemos uma aula sobre gerenciamento de resíduos biológicos no primeiro bimestre. Então, nós vamos dar sequência, né, ao gerenciamento de resíduos químicos. Vamos lá, então. As indústrias são as que utilizam os produtos químicos em processos diversos, né, processos produtivos. E elas são os maiores responsáveis pela geração de resíduos perigosos. E essa produção, ela é rotineira, tá? Contínua. E nós costumamos achar que o impacto no meio ambiente, ele é somente por atividades que geram grande quantidade de resíduos, como, por exemplo, nas indústrias, tá? Só que, em consequência disso, os grandes geradores de resíduos, eles estão sempre na mira da fiscalização, né? Tanto das agências estaduais quanto das agências ambientais. Só que eles não são os únicos que geram resíduos. Talvez em grande escala, sim, mas não são os únicos, tá? Então, resíduos de laboratórios, eles também são gerados numa grande variedade, só que em pequena escala, tá? E eles possuem uma natureza física e química que é bem variada e por esse motivo precisa de um complexo processo de gerenciamento, né? Isso requer cuidados e critérios especiais e também múltiplas estratégias, múltiplas soluções para tentar minimizar esse impacto e os danos no meio ambiente, né, na sociedade, certo? Então, os pequenos geradores de resíduos, como as instituições, né, de ensino e pesquisa, também fazem uso de substâncias que são perigosas, né, nas suas atividades experimentais. Nós temos também laboratórios de análises bioquímicas, fisicoquímicas, né, que também estão ali fazendo, né, os seus exames, as suas análises, e que podem estar trabalhando com substâncias perigosas. Mas o que acontece? Normalmente, esses pequenos geradores, eles são considerados assim como se as atividades não fossem impactantes para o meio ambiente. Só que esse descaso, né, com esses pequenos geradores e ainda o despreparo no manejo do resíduo químico pode levar a graves danos à natureza, com repercussões que são negativas tanto para a saúde humana, animal e ambiental, certo? Então, levando-se em conta, né, o grande número de pequenos geradores de resíduos que existem na sociedade e que geram resíduos de naturezas variadas, como, por exemplo, metais pesados, solventes, radioisótopos, material infectante, certo? Então, a premissa de que essas atividades dispensam um programa que seja eficiente de gerenciamento de resíduos não procede. Então, eles também precisam de um programa voltado para esses pequenos geradores, tá? Para que esses resíduos sejam tratados, tenham a sua disposição final correta. Ok? Então, segundo os dados de uma pesquisa que foi realizada nas unidades da Universidade de Brasília, né, o nome desse material é Gestão de Resíduos Químicos em Universidades, Universidade de Brasília em Foco, do ano de 2013. Então, a partir desse estudo, né, dessa avaliação, eles chegaram à conclusão que cerca de 61% dos laboratórios investigados, eles ainda lançavam seus resíduos pia abaixo, ou em lata de lixo, ou seja, sem qualquer gerenciamento, tá? E aqui nesse gráfico a gente pode ver também, ó, que 30% só que eram guardados, separados e recolhidos, tá? Mas a maior parte desses resíduos gerados, eles não tinham um destino correto, né? Era pia abaixo ou em lata de lixo comum mesmo. Ok? Mas afinal, pessoal, o que são resíduos químicos, né? Nós estamos falando aqui, né, de gerenciamento de resíduos químicos, a gente ainda não fez essa definição.
certo? Então, os resíduos químicos, conforme a resolução CONAMA, número 358 de 2005, resíduo químico é todo material ou substância com características de periculosidade que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Dependendo das suas características, e essas são as características preliminares, né, para classificar um resíduo, né? Então, de acordo com a inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, certo? Então, o resíduo químico, ele é caracterizado a partir desses critérios. Os resíduos químicos, eles pertencem ao grupo B. Lembra que a gente viu nos resíduos biológicos que eles pertenciam ao grupo A? Então, resíduos químicos pertencem ao grupo B. E aqui tem vários exemplos, né, do que podem ser esses resíduos, né? São compostos orgânicos ou compostos inorgânicos. Então, nós temos produtos hormonais, antimicrobianos, citostáticos e antineoplásicos, imunomoduladores, antirretrovirais, resíduos de insumos farmacêuticos de medicamentos controlados, resíduos de saneantes, né, desinfetantes, resíduos que contêm metais pesados, reagentes usados no laboratório, inclusive os recipientes que foram contaminados por estes mesmos reagentes, né, com resíduos químicos, efluentes de equipamentos automatizados e de processadores de imagem, e os demais produtos que são considerados perigosos, né, conforme a norma brasileira regulamentadora 10.004, dependendo das suas características, conforme eu já mencionei no slide anterior, inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. E qual que é o objetivo geral do gerenciamento? Então, por que, né, é importante fazer esse gerenciamento? Segundo a Agenda 21, Eco 92, né, não sei se vocês sabem o que é essa Agenda 21, mas ela é um conjunto de resoluções que foram tomadas numa conferência internacional no Rio de Janeiro, em 1992, onde cada país definiu quais seriam as bases para a preservação do meio ambiente, né, no seu país, no seu território, possibilitando assim um desenvolvimento sustentável, tá? Então, segundo a Agenda 21, impedir tanto quanto possível, né, esse é o objetivo, impedir tanto quanto possível e reduzir ao mínimo a produção de resíduos perigosos e submeter esses resíduos a um manejo que impeça danos ao meio ambiente, certo? Então, resumindo, seria promover a redução ou a eliminação do impacto ambiental e dos consequentes danos à saúde humana, ok? Objetivo geral do gerenciamento. Mas para que gerenciar, né? Com que finalidade? Para aumentar a eficiência do uso de recursos, certo? Para que você use eficientemente aquilo que você adquiriu, que você está manipulando. E porque o descarte desses resíduos nada mais é do que uma demonstração da ineficiência no consumo, nos serviços prestados e nos processos produtivos, tá? Como, por exemplo, aqui a gente tem produtos químicos excedentes, produtos químicos fora de uso, né, estocados aqui em almoxarifados. Às vezes a empresa, o laboratório acaba adquirindo esses produtos, né, e perde o prazo de validade, né, porque não tem um consumo tão alto, né, daquele determinado reagente, né. Então, as perguntas que devem ser feitas é: eu preciso comprar volumes tão grandes de produtos químicos, né? Vão ser utilizados? Ou eu estou comprando para estocar e pode ser que perca até, né, o prazo de validade? Eu preciso gerar e descartar produtos químicos excedentes? Eu preciso descartar soluções ácidas e básicas? Eu preciso descartar solventes usados, tá?
Então, esse é o objetivo, né, de um gerenciamento dos resíduos químicos também, né, para que o consumo seja um consumo consciente e um consumo controlado, visto os danos que esses resíduos podem gerar, né, no meio ambiente. E também por razões éticas e de responsabilidade socioambiental, né? Então, evitar que os produtos químicos que são caros, eles tornem-se resíduos e rejeitos pelos motivos que eu já mencionei anteriormente, né? Perdeu, passou da validade, estocou mais do que aquilo que consumiu, enfim. Isso, e esses resíduos excedentes, né, ou esses rejeitos, eles, eles são passíveis de causar acidentes ou ainda contaminar o meio ambiente. Então, também por razões éticas de responsabilidade socioambiental, é necessário um gerenciamento eficiente. Agora nós vamos entrar, pessoal, numa outra área, né, da parte dos resíduos, né, a gente vai dar uma olhadinha nos aspectos legais, certo? Nós temos no capítulo 6 do Meio Ambiente da nossa Constituição Federal de 88, o artigo 225, parágrafo 3, que as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, certo? Então, vão sofrer as sanções penais e administrativas. E a responsabilidade ambiental, ela é apurada nas três esferas, né? Na civil, administrativa e penal. E quem pode ser responsabilizado? Qualquer pessoa, seja aluno, seja técnico, professor, reitor, técnico do órgão ambiental, qualquer pessoa que esteja infringindo, então, a Constituição, né, com condutas e atividades que são lesivas ao meio ambiente. Ok? E aqui nós temos a Lei Federal 9.605, de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, essa foi a primeira lei que criminalizou de forma efetiva as condutas que são nocivas ao meio ambiente, certo? Então, no artigo 54, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultarem em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, é passível de pena com reclusão de 1 a 4 anos e uma multa que pode variar entre valores menores até valores muito altos, como vocês podem ver aqui, né? 5 mil a 50 milhões. E no artigo 56, dessa mesma lei federal, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produtos ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente que esteja em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos também é passível de pena com reclusão de 1 a 4 anos, dependendo da gravidade, e uma multa que vai de 500 a 2 milhões de reais. Ok? Mais uma lei aqui, pessoal, a lei número 12.305 de 2010, tá? Essa lei, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Dispondo sobre os seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como também sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, tá? E das definições, né, entendem-se por resíduos sólidos aqui no capítulo 2 dessa mesma lei, no artigo 3, 16.
Então, os resíduos sólidos, entende-se por resíduos sólidos, material, substância, objeto ou bem descartado que seja resultante de atividades humanas em sociedade e cuja destinação final se procede ou se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou ainda exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível, tá? Então, é importante a gente ressaltar que essa lei, né, 12.305, ela não se aplica aos rejeitos radioativos, né, que são regulados por uma legislação específica, tá? Então, não entra aqui os resíduos radioativos. No artigo 9 ainda da lei 12.305, na gestão e gerenciamento desses resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade, né? Primeiro, a não geração. Em segundo lugar, a redução, depois a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos e, por fim, a disposição final ambientalmente adequada, né, correta desses resíduos, certo? E como é feito esse gerenciamento? Então, como que isso vai ser gerenciado? Por primeiro, nós precisamos ter um plano de gerenciamento de resíduos químicos, tá? E o que é esse plano? Ele é um documento que ele vai integrar o processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e também da minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo no âmbito do estabelecimento, contemplando os seguintes aspectos, tá? Então, na fase intra-estabelecimento e na fase extra-estabelecimento, tá? Então, a implementação e a manutenção de um programa de geração de resíduos químicos, elas demandam a adoção de 3 conceitos que são importantes, né? E que eles devem nortear as atividades que serão desenvolvidas ao longo desse programa de gerenciamento de resíduos, tá? Então, o primeiro conceito é o de que gerenciar resíduos não é sinônimo de geração zero de resíduo, tá? E que esse gerenciamento de resíduos, ele busca não só minimizar a quantidade gerada, mas também ele impõe um valor máximo na concentração das substâncias tóxicas no efluente final da unidade geradora, né? E isso ele tem um guia na resolução CONAMA número 20, tá? Então, a gente tem um valor máximo na concentração dessas substâncias tóxicas que podem ser, então, liberadas como efluente final, tá? E o segundo conceito é o de que só se pode gerenciar o que se conhece. Então, é preciso fazer um inventário de todo o resíduo que é produzido na rotina da unidade geradora, tá? E o terceiro e último conceito é o da responsabilidade objetiva na geração do resíduo, ou seja, o gerador do resíduo é o responsável por ele, e cabe a ele a destinação final desse resíduo, certo? Aqui nós temos, pessoal, as etapas de gerenciamento, Nós já vimos essas etapas, né, no gerenciamento de resíduos biológicos, então não vai ser difícil para vocês, não é nada novo, né, até caiu na prova. Então, como nós vimos, precisa ser primeiro feito a realização de um inventário e a proposição dessas medidas de minimização. Então, seguem essas seguintes etapas. Nós temos a geração, seguida da segregação, acondicionamento, identificação, né, quer dizer, o que vai, né, no rótulo desse resíduo, o tratamento interno, quando existente, né, se não, esse material, a gente sabe que ele é acondicionado, e depois ele segue para um tratamento externo, quando não existe, né, no local. E depois do tratamento, nós temos o armazenamento temporário com o transporte e a disposição final.
tudo, né, de acordo com as leis, né, específicas para aquele resíduo. Tá bem, pessoal? Então, ó, nossa aula de hoje vai até aqui. Então, amanhã nós temos aula, então nós vamos continuar estudando gerenciamento de resíduos químicos. Então, nós vamos, então, abordar cada uma dessas etapas até a disposição final. Tá bem? Obrigado, pessoal. Vejo vocês lá no fórum daqui a pouco.